gente tá na parte da frente, a gente tá se escondendo. É só vai fazer isso aqui, daqui a pouco ele tá pegando fogo do lado de cá. Ah, Maria. Vamos agilizar então. Então, nós vamos falar hoje sobre o que nos trouxe a este lugar. Que nada mais é um negócio que chama EB3 Unskilled. Quem tem raiz é árvore, não é mesmo? E aí, o que acontece? Vou contar uma historinha. E aí, você tá apto a falar? Sim. Eu vou interrompendo, você vai ficar me interrompendo e a gente vai resolvendo. Essa cadeira é ruim de sentar. O pessoal gosta quando da nossa interação. O pessoal fala que a gente é legal. A gente é legal. O pessoal fala que a gente é legal. Vocês acham que a gente é legal? Já começa dando like. E segue. Me segue! Me siga para mais dicas. E aí, bom dia, querido. E aí, bom dia, meu amor. Bom dia. Estamos aqui hoje, novamente, caçando um lugar melhor para fazer um vídeo para vocês, que não seja na parede. Na parede da sala. Naquela parede que o Fábio colocou o quadro PIM, né? E aí a gente achou uma sombrinha e hoje tá mais fresco, né? É, porque o sol nasceu do lado de lá. A gente tá na parte da frente, a gente tá se escondendo do É sol. só vai fazer isso aqui, daqui a pouco ele tá pegando fogo do lado de cá. Ah, Maria. Vamos agilizar então. Sobre o que falaremos hoje, meu jovem? Vamos falar como a gente encontrou esse visto. Como a gente encontrou? O que aconteceu até a gente encontrar esse visto? Que foi tanta coisa. Rolê. Então, senta aí, pega a pipoca e vem com a gente posicionar esse negócio aqui no roteiro. Ficar olhando a bunda do vizinho. Tá do lado de frente da casa, né, gente? Então, a gente tá sentado aqui como se não tivesse nada acontecendo. Aí tá os vizinhos lavando as coisas, ó, foi pegar umas traias no carro, pelado, só de bermuda. Foco, Thais, foco. Foca ali. Foca, meninas, foca, meninas. Nossos amigos. Então, nós vamos falar hoje sobre o que nos trouxe a este lugar. Que nada mais é um negócio que chama EB3 Unskilled. Mas que diacho que é isso? Como a gente descobriu isso? Como a gente descobriu isso, né? O que acontece? Era uma vez um casal feliz, que não estava tão feliz. Tava feliz? Tava feliz, achava né? que a gente tava feliz. Tinha algumas coisas que incomodavam. Mas a gente tinha uma vida estável, empregos bons, né? Assim, não tinha do que reclamar da nossa vida no Brasil, não. Fazíamos o que gostávamos. Né? Enfim. Se a gente falar que a nossa vida era ruim, tá ruim. É injusto, Não é injusto, porque tem muita gente que passa por dificuldade. E a gente não passava por dificuldade, não. Mas... nem dificuldade, nem vontade. É verdade. Nunca passamos vontade de nada, graças a Deus. Porém, contudo, entretanto, todavia, quem tem raiz é árvore, não é mesmo? E aí, o que acontece? Vou contar uma historinha. Conta. Vou contar uma historinha. Era uma vez uma menininha que, em 2004... precisava aprender inglês. Por quê? Eu fiz faculdade de secretariado executivo. Lá em 2000, que eu fiz a minha faculdade de 2000 a 2003. Minha faculdade tinha 3 anos só. Graças a Deus. Só que acontece, eu fiz a faculdade e eu perdia muita vaga de emprego porque eu não tinha inglês. Meu inglês era fajuto. Fiz muitas entrevistas e não passava por causa do inglês. E aí eu pensei, preciso de uma forma fácil, sei lá, mais fácil de aprender inglês. E aí fiz vários cursos no Brasil e tal. E o negócio não fluía, sabe? Até que eu falei, quer saber? Eu acho que eu só vou aprender esse negócio se eu for aprender lá na fonte. E aí comecei em 2004 a pesquisar formas de vir para os Estados Unidos ou para o Canadá. Porque a princípio eu não queria vir para os Estados Unidos. Ó que louco. Lembrei disso agora. Eu não queria vir para os Estados Unidos. Eu queria ir para o Canadá. Não pensava em Europa também. Acho que só tinha na cabeça Canadá. Rolava aquele preconceito de que Estados Unidos. Eu também sei. Eu não queria vir para os Estados Unidos. Aí eu pesquisei vários programas de estudante e tal, intercâmbio. E era tudo muito caro, né? Porque eu tava no meu primeiro emprego. Na época lá eu ganhava, sei lá, R$1.000 e poucos. E eu não tinha dinheiro guardado. Eu era uma jovem de 22 anos. Quem com 22 anos guarda dinheiro? Então, não tinha dinheiro. Tinha acabado de terminar a faculdade, vendia o almoço pra comprar a janta, vendia meus tickets pra pagar a faculdade, aí tinha que levar marmita, era uma bagunça. Um monte de gente vai se identificar com isso. Comenta aí embaixo se você já teve que vender seu ticket pra pagar as coisas. Era assim. E aí, ainda sou da época do ticket de papel. Era mais fácil vender nessa época. Ticket de refeição e o vale transporte de papel. Aí o que acontece? Comecei a pesquisar e aí eu encontrei um negócio que chama au pair. O que basicamente é o au pair? O au pair, ele é um visto de não imigrante, já vou explicar isso mais pra frente, que você vem pros Estados Unidos ou pro Canadá, pra Europa também tem algumas agências que fazem. Você vai para o país para cuidar de crianças e em troca eles te dão um salário baixo e uma bolsa de estudos, dependendo do país, tá? O que acontece? Quando eu comecei a pesquisar isso, eu descobri que
os Estados Unidos era o único país que era regulamentado isso por lei, de quanto que a au pair ganhava e quais eram as obrigações da au pair e da família que a recebia. E aí eu pesquisei bastante e tal, e aí eu decidi que a melhor forma de vir era pelo au pair, porque você, como intercambista, você pagava pouco, o desembolso de dinheiro é pouco, e você ainda recebe um dinheirinho aqui. Então, teoricamente, você cobre o que você gastou e ainda sobra um troquinho, e você tem toda a experiência de morar na casa de uma família americana, de conviver com a cultura e aprender o inglês na porrada. Faz uma imersão ali, né? É. Então, o que eu fiz? Eu tinha 20... Quanto foi? 22? 24? 24. 24. Tinha 24 anos. E o au pair tem um limite até 26 anos. Então, se você tá nessa fase aí, de idade, é uma oportunidade pra você testar. Teste em modo hard, né? Porque você vai pra casa de um americano, onde você vai ter que fazer imersão total no idioma, vai comer a comida do americano, que não vai ter arroz e feijão. E aí eu escolhi o au pair. Beleza. Vim para os Estados Unidos em 2005, passei meu intercâmbio do au pair aqui e voltei para minha casa. Voltei pro Brasil. Só que aí ficou aquela sementinha plantada, né? Falando, legal aquele negócio. E beleza. Vim, peguei meu inglês, botei debaixo do braço, fui embora pro Brasil. Cheguei no Brasil, comecei a procurar emprego, já consegui emprego com o dobro do salário só por ter melhorado o meu inglês. E aí consegui emprego num banco grande, porque minha experiência anterior era num banco também. Quando eu voltei pro Brasil, logo depois já consegui entrar num banco e vida, né? Aí passaram-se muitos anos, quase 20. E aí estamos aqui novamente. Quase 20 não, 20. Porque nós estamos em 2025. E eu vim para os Estados Unidos em 2005. Então são 20 anos depois. 20 anos depois. Ou seja, tem gente que fala assim, porque o processo leva tanto tempo, é muito tempo. Levou 20 anos para concretizar o sonho dela. Você tá aqui. Você conseguiu. Enfim, vamos lá, volta. Esse canal não dá não. Isso é insalubre. Aí beleza. Aí corta pra 2014. O quê? Que a gente se conheceu? Não, foi 2015. 2015? A gente se conheceu em 2015. Ok, esse ano tem festa em 2025, 10 anos. Boda de alguma coisa aí, sei lá. Então, aí... Em 2015 a gente se conheceu, como falei, trabalhávamos em bons empregos, até que o Fábio trabalhava num bom emprego e foi demitido. O Fábio é do Rio de Janeiro, como quase todo mundo sabe, se você não sabe, fique sabendo, o Fábio é carioca, eu sou paulista. A gente se conheceu pela internet. Loucura. Nós éramos corredores, gente. Quem vê corpo não vê passado. Quem vê essa barriga aqui não sabe que eu fazia outra maratona. Fábio é maluco. E aí a gente se conheceu num grupo de corrida no Facebook. E aí começamos a namorar à distância, aí o destino nos uniu. Por quê? Porque o Fábio foi demitido do emprego dele. Aí o Fábio foi morar em São Paulo, popopó, e um belo dia... Fui morar em São Paulo? Não, eu fui morar em São Paulo. Ai, gente, ainda não acostumei ainda. Eu já não tá mais no Brasil. Aí, em 2017, a gente vendeu um carro que eu tinha, aí a gente começou a namorar, fomos morar junto, e eu comecei a trabalhar perto da onde eu comecei a trabalhar, e aí a gente mudou para um apartamento perto da onde eu trabalhava. Porque aí, nesse momento, a nossa vida estava um pouco mais estável, a gente podia fazer certas escolhas, né? Uhum. A Thaís estava trabalhando na Avenida Paulista e levava 1 hora para chegar em casa todo dia de trânsito. 1 hora para chegar, 1 hora para voltar. 1 hora é bondade, né? Às vezes 1 hora era quando mais. o trânsito estava bom, né? Aí a gente decidiu, não, pra que isso? Aí a gente procurou um apartamento na região da Paulista, pra Thaís conseguir chegar no trabalho mais rápido. Então, aí nós fomos morar a 800 metros do trabalho dela. E aí eu ia caminhando e não precisava mais de carro, porque tudo que a gente tinha que fazer ali, a gente fazia ali próximo. E existia um aplicativo que a gente usava também pra alugar carro quando a gente precisasse. A gente alugava por hora. Então, não precisava do carro. O que eu fiz? Vendi o carro, colocamos o dinheiro na poupança. A gente até então não tinha dinheiro nenhum guardado. Dinheiro guardado, já viu, né? Começa a coçar. Vamos gastar. E aí eu falei pro Fábio, vamos passar as férias na Disney? E eu já tinha vindo algumas outras vezes pra cá. Depois que eu voltei pro Brasil, eu já tinha vindo algumas vezes pra cá. E o Fábio nunca tinha vindo. Eu nunca tinha saído do Brasil. Aí ele falou, vamos. Aí beleza. Aí viemos no Natal e Ano Novo de 2017 para 2018. Isso. Aí passamos 20 dias aqui, talvez? Acho que foi 25. Passamos um tempão. Você já passou 3 dias em Miami e o restante aqui em Orlando. Passamos bastante tempo aqui e foi muito legal. Foi maravilhoso, foi maravilhoso. Foi muito legal.
E aí o quê? Conta aí pra galera. Aí voltamos pro Brasil, né? E eu assim, poxa, eu gostei tanto dos Estados Unidos. Coisas bobas, tipo rua limpa. As pessoas que você fala assim, eu fiz isso aqui. Um exemplo, a gente tava no estacionamento da Disney, a gente saiu, na hora de voltar tinha que pagar de novo. Eu fui em casa pra deixar minha mãe e esqueci o cupom do estacionamento em casa. Aí o cara fala, tá bom, pode entrar. Eu assim, sério? Que o cara acreditou no que a gente falou, não precisou pagar novamente o estacionamento? Aí essas coisas bateram assim, eu falei, caraca, eu quero isso pra mim. Eu quero um local onde as ruas sejam mais limpas, onde as pessoas acreditem na sua palavra, você não precisa ficar provando o tempo todo que você é você, que você fez as coisas. Que as pessoas respeitem o espaço uma da outra, né? Enfim, tem várias coisas. Tem várias coisinhas. Aí eu falei pra Thaís, eu gostaria de morar nos Estados Unidos. Aí ela fez assim. Era tudo que eu precisava, né, gente? Eu falei, então, deixa eu te contar uma história. Era uma vez, uma menina. Aí eu falei, vamos ver se você acha que é legal, eu topo. Aí começamos a buscar formas de vir legalmente. Nossa primeira opção era um visto de estudante. Porém, como eu falei pra vocês, a gente não tinha muito dinheiro guardado. E aí metade do que a gente tinha, a gente gastou com a viagem. Porque a gente não recomprou o carro. Não. O dinheiro ficou lá guardado, metade ficou guardado, metade a gente gastou. Aí, o que acontece? O visto de estudante é um visto que você vem para estudar. Você não tem direito de trabalhar com esse visto. Então, quando você vai aplicar para um visto de estudante, eles pedem que você comprove ou que você comprove que você tem um dinheiro guardado para se manter aqui durante o prazo, né, dos seus estudos, ou que você tenha um sponsor, né, uma pessoa que vai patrocinar a sua viagem. Como não nasci herdeira, não tínhamos patrocinador. E nem o dinheiro. Porque o dinheiro que a gente tinha não tinha que converter. Na época a gente convertia em 3, talvez. Era $1 para R$3. Saudade. Mas a gente não tinha o dinheiro todo pra ficar aqui o tempo que a gente queria. E era um visto também de não imigrante, que não te dá direito a permanecer aqui. Você vai ficar um tempo e depois você vai, né, chispa. Então a princípio ficamos pensando o que a gente faria, mas a princípio esse visto não funcionaria pra gente. Então beleza, aí a gente descobriu que esse visto teoricamente não funcionava pra gente. Aí a gente continuou pesquisando, até que a gente deu de cara com um negócio que chamava visto de trabalho. Aí a gente pesquisou, tem vários vistos de trabalho. O Departamento de Estado, ele diz no site deles, vou deixar o link aqui na descrição para vocês, que eles têm 185 tipos de vistos. E aí eles são distribuídos aí em vários tipos de visto. Tem visto de família, visto de trabalho, enfim, tem muito visto. Tem uma tabela lá que ela diz para você, você vai ler lá qual é o motivo da sua viagem, e aí ele vai dizer qual que é o visto que se adequa e o que você precisa para conseguir esse visto. E aí a gente começou a pesquisar e achamos esses vistos de trabalho. O que acontece? Aí dentro das categorias de vistos de trabalho, a gente tem os chamados EBs, né, que é Employment Based, que é um visto baseado em trabalho. E normalmente esses Employment Based são os vistos de imigrante. Qual que é a diferença? Os vistos de não imigrante são os vistos que eles não te deixam imigrar. Então são vistos temporários, para residência temporária. Então é o visto de turista, por exemplo, o visto que eu falei que eu fiz antes, que é o de au pair, visto de investidor, não é? O E2 porque é um visto de investidor, mas que ele não te dá direito a green card. Só que tem, por exemplo, tem o EB5, que ele é um visto de imigrante, que é um visto que é de investidor também, mas ele te dá direito ao green card. Então, e aí cada um tem as suas particularidades de diferenças, né, de valor, por exemplo, de investido, enfim. E aí dentro dos vistos de trabalho, a gente encontrou um que se adequava, a gente encontrou alguns, e aí a gente foi descartando eles ao longo das pesquisas que a gente fez. Então, o que a gente fez? Primeiro eu descobri um visto que é muito usado hoje pelos brasileiros, que é o EB2NW, que é um visto de habilidades específicas, habilidades especiais que eles falam. E aí eu fui buscar pra ver se eu era especial. Porque eu não me achava especial, né? Síndrome do impostor. Eu falei, gente, eu não sou especial nesse nível pra conseguir um green card. O governo me querer nesse nível. Fui buscar informação. Aí um escritório renomado aqui da Flórida disse que eu era muito especial.
Só que, na verdade, eu acho que o que ele queria era o meu dinheiro, não, na verdade. Enfim, eu conversei com o cara e tal, mas não achei que fazia sentido o que ele tava me falando. Aí, conversei com o Fábio, aí o Fábio falou, não, vamos continuar buscando. Aí continuamos fazendo a nossa pesquisa. Até que eu dei de cara num grupo de Facebook, sei lá, eu nem lembro direito. Uma menina que falou assim, entra nesse grupo aqui, que esse grupo vai te ajudar a você conseguir informação e ver se você se adequa a esse visto. E aí era um grupo de Facebook do EB3 Unskilled. E aí comecei a interagir ali no grupo, tentar entender como é que funcionava e tal. E aí eu vi que parecia mais factível com a minha realidade. Tipo, que na verdade que os vistos EBs, eles são divididos em EB1 a EB5. O 1 é o tipo, sou muito especial. O visto EB1 acho que é muito especial. O EB2 é eu sou especial, mas não tanto. O EB3 é eu sou especial, mas preciso de um empregador. O EB4 é outra coisa que eu já nem sei mais o que é. E o EB5 é o investidor rico maravilhoso, que também não faz parte do meu perfil, não é mesmo? E aí, dentro do EB3, ele tem 3 divisões. Ele tem a divisão de EB3 Skilled, que são as pessoas que ele exige no mínimo 2 anos de experiência na área que você vai trabalhar. E aí tem o EB3 Professional, que são, eu até ler aqui o que está escrito no site da USCIS, são membros de profissão que os trabalhos requerem no mínimo um bacharelado de uma universidade americana ou college ou um degree equivalente. Ele é baseado em formação, não em experiência. E o Unskilled, que foi o que a gente se propôs a aplicar, é um visto que ele não exige experiência anterior e não exige nenhuma experiência específica. Então, teoricamente, qualquer pessoa pode aplicar, né? E aí, a gente começou a pesquisar sobre esse visto em específico, o EB3 Unskilled. Ele tinha pouco material na internet quando a gente aplicou. Quando a gente começou a pesquisar, inclusive, tinha muita coisa de outros países, mas a gente não via nenhum brasileiro aplicando para ele. Eram uns gatos pingados por aí. E boa parte de quem estava aplicando com ajuste. Não tinha casos consulares até então. A gente não conhecia ninguém que tinha aplicado do Brasil. E aí, como o Fábio falou, tinha muita gente aplicando no ajuste, a gente pensou, a gente vai para os Estados Unidos como estudante, fica lá um tempo e aí aplica como ajuste, porque é o que todo mundo faz. Mas aí a gente precisava juntar o dinheiro para ser estudante, para depois aplicar e depois aplicar para o EB3 daqui, só que a gente não ia poder trabalhar e a gente não tinha dinheiro para aplicar um estudante e depois aplicar o processo, porque seriam 2 custos, enfim. E aí a gente foi só estudando o processo, entendendo se não era golpe, porque nosso medo era a gente investir tanto dinheiro no processo e aí a gente tomar um golpe, porque tinha empresa na época que dava golpe e era brasileiro que dava golpe na galera. Não vamos citar nomes, mas tinha umas empresas aí que, olha, vou te falar, ficou com o dinheiro de uma galera. E aí a empresa foi mudando de nome, pra ninguém saber quem era o cara, entendeu? Enfim. Aí, estudamos o processo, até que aconteceu o quê? A pandemia. A gente, em janeiro de 2020, a gente tinha preenchido no site da BDV, falando que a gente estava interessado em entender mais sobre o processo. Aí, quando você vai fazer você vai fazer o cadastro no site, ele pede o seu passaporte e pede o visto, se você tiver algum visto já americano. E aí, a partir daí, eles te mandam informações. E aí, a gente fez esse cadastro, começamos a conversar com a BDV, e aí, em paralelo, eu tava fazendo outras pesquisas, né? Pesquisando ainda sobre Canadá, pesquisando como a gente podia imigrar para outro lugar. A gente sabia que a gente queria sair do Brasil, mas não sabia para onde a gente ia. E aí, a gente tava pesquisando várias coisas. Só que aí veio a pandemia. A pandemia te descartou a possibilidade de vir como estudante. Porque a gente começou a ver no YouTube, né, as pessoas sofrendo aqui, porque não tinha trabalho, a única coisa que tinha pra fazer era delivery. Quem tinha cadastro de delivery se deu bem, quem não tinha cadastro de delivery teve que se virar como pôde, e teve que botar as caras e trabalhar, e todo mundo trancado dentro de casa, e gente, por exemplo, quem trabalhava na limpeza, não conseguia ir limpar a casa do cliente, porque o cliente não queria uma pessoa estranha na casa dela, né? Enfim, foi complicado pra quem tava aqui, e aí a gente pensou, cara, putz, esse negócio veio na hora, teoricamente não é uma hora certa, né, mas teoricamente a gente tava no timing certo de não ter vindo antes,
porque senão a gente ia sambar, ia ter dificuldade. E aí, continuamos lá nossa pesquisa, interagindo com a galera que tava fazendo o processo. Tinha alguns gato pingado que estavam fazendo ajuste do que era brasileiro, e aí a gente trocando ideia de como que funcionava o processo e entendendo mais cada fase do processo antes de aplicar. E aí, conversando com uma galera, a gente definiu em setembro de 2020 que a gente ia aplicar pro consular. E aí foi muito louco, assim, porque minha mãe e meu pai compraram uma casa quando eu nasci. Aí, meu pai morreu. Essa casa ficou 50% pra minha mãe, 25% pra mim e 25% pro meu irmão. Beleza. Antes de conhecer o Fábio, a gente vendeu essa casa. A gente pegou o dinheiro dessa casa pra comprar outra casa maior, porque a minha mãe sempre quis morar numa casa térrea. Aí compramos essa casa térrea com parte desse dinheiro como entrada e o resto eu financiei pagando lá e papapá. E aí essa segunda casa a gente tava vendendo. Aí minha mãe e meu irmão estavam morando nessa casa e eu e o Fábio estavam morando em outro lugar. E aí, finalmente, em setembro, fechou o negócio de vender essa casa. Aí o que a gente fez? Pegamos a parte que era minha da casa, né? A parte da minha mãe eu dei pra minha mãe, a parte do meu irmão foi pro meu irmão e a minha parte veio pra mim. E aí, com esse dinheiro, a gente teve dinheiro pra aplicar o processo. Aí, como saiu a venda da casa, eu falei, Fábio, agora é a hora, a gente precisa pegar esse dinheiro e aplicar o processo, porque aí a gente ia ter um dinheirinho guardado. Então, aí em outubro de 2020, a gente resolveu aplicar para o processo. E aí a gente procurou a BDV novamente para assinar o contrato com eles. E aí, na assinatura do contrato, você já tem que fazer um pagamento ali. E aí, depois disso, é que começa a nossa timeline. Exato. E aí é aonde a gente conta para vocês toda a fase a fase do processo. O que aconteceu em cada fase, quanto tempo demorou cada fase, papapá. E isso vocês vão ver no próximo capítulo da novela. Vai ter que esperar. Nesse vídeo vai ficar muito longo. Fica com a gente não. Espera mais um pouquinho. Então é isso, gente. Foi dessa forma que a gente descobriu o visto que nos proporcionou o Green Card. Foi dessa forma que ele mudou nossos planos, porque a gente estava com um plano meio fajuto de imigração com visto de não imigrante. Não sabemos nem para onde a gente queria ir, mas, né, o destino nos trouxe para cá. E a gente vai contar para vocês como foi todo o processo no próximo vídeo. Então, se inscreva no canal, dá um like aí, fortalece a amizade. Compartilha com aquele amiguinho que também tem um comichão de querer sair. Compartilha lá no grupo da família. Não compartilha não. Não conte pra tua família que você tá em processo de imigração. Primeira dica do vídeo de hoje. Não conte para ninguém sobre seus planos, aguarde, porque como é um processo muito longo, pode ser que as pessoas fiquem ansiosas e fiquem te perguntando o tempo todo como tá seu processo, como tá seu processo. Então, a regra número 1 deste processo é não conte para ninguém até que você esteja no final ou que você já tenha terminado, porque isso vai te ajudar a controlar a sua própria ansiedade, não é mesmo? Um grande exemplo desses vídeos, nosso primeiro vídeo aqui falando do nosso processo, a pessoa foi pro ar depois que o nosso visto foi aprovado. É verdade. A gente ficou relutando muito se a gente deveria já começar a postar enquanto a gente estava no Brasil ou se a gente devia postar antes do visto ser aprovado. E a gente pensou se devia gravar, se não devia gravar. E eu falei, Fábio, vamos esperar. Porque senão porque as pessoas querem saber, elas têm sede de informação e querem entender como que foi. E aí, imagina, você faz uma entrevista que nem a nossa. A gente fez uma entrevista e entrou em processo administrativo. Aí imagina, a gente posta isso e aí depois as pessoas vão ficar toda semana, e aí, cadê? Teve gente que entrou em processo administrativo e demorou mais de um mês pra sair do processo administrativo. Teve uma amiga nossa que ela entrou em processo administrativo, acho que ela ficou mais de 2 anos em processo administrativo. É um caso muito específico, a gente tinha lá os motivos específicos, mas demorou muito. Porque você imagina, a pessoa contar isso pra família, pra amigos, e aí as pessoas virem toda vez perguntar o que aconteceu e por que não anda e, nossa, você tomou um golpe, nossa, sabe? Porque as pessoas são cruéis. Nem todo mundo quer ser o bem. Isso vai minando suas energias. Então, segura a onda. Eu sei que a gente se empolga, a gente quer contar pra todo mundo, mas não conta não, porque machuca. Porque o nosso processo é muito longo. E nem todo mundo entende. Só quem tá dentro do processo é que entende a dor da espera. E é isso, já falamos muito hoje. A gente volta na semana que vem. Certo, meu jovem? Certo, meu jovem. E é isso. Beijo, crianças. Tomem água. Você não tomou água.
Ixi, aí, tomei bronca. Pronto. Será que ficou bom?